Muito bem, de volta. Sim, 1,06, dá R$1.060 para cada 1.000 ações, não é isso? É isso que eu falei. Isso que eu quis ter falado. Não sei se saiu assim, desse jeito, mas... Ok, estamos de volta. Bom, vocês não me disseram quanto é que é o dividend yield do YouTube e do Bradesco. Faltou aí. Nem que dividend yield é um negócio meio arriscado, né? Também é mais uma armadilha que a análise fundamentalista costuma trazer, né? A ideia de que o dividend yield é um bom balizador. Às vezes não é. Olha que o de Eletropau, dependendo da forma como você olha, ainda é o mais alto da bolsa, que é dado passado, né? Dividend yield é dado passado. Então, cuidado. O que todo mundo quer saber é dividend yield futuro. O de Eletropau ninguém sabe quanto vai ser. Agora, viver de passado na análise fundamentalista serve de alguma coisa? Então cuidado, tem às vezes muita armadilha que inadvertidamente, eu diria até, é passada de forma errada, tá? Por quem ensina as coisas. O dividend yield, então a empresa é melhor. Dividend yield é dado passado, PL é dado passado. Cuidado com os famosos indicadores fundamentalistas. Por isso que eu digo, ou você conhece a empresa para se dizer fundamentalista, ou então você não deveria se dizer fundamentalista só porque acessa o site Fundamentos e sabe de cor o dividend yield das empresas, e sabe o PL, e sabe ordenar elas, e etc, etc. Bebas 6,7 e Tube 3,7, BVC 3,2. Então realmente o dividend yield do Bebas está melhor, praticamente o dobro aí, né? Então às vezes a análise fundamentalista também nos prega peças. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, tá? Vamos abrir outro então. Nós vamos abrir agora a Gafisa. Não está atualizado, vamos atualizar. Não, eu falei Antônio, falei de Eletropaulo. Não mudou nada, tá? De ontem para hoje. E tava 19,51, continua comprado, perto da resistência. A resistência é mais perto dos 20. De repente lá nos 19,70 já dá para zerar metade, tá? Senão não vale a pena. Agora, pelo menos assim, ó. Estender a rede do malabarista, né? É a rede do 0 a 0. Estamos comprados, o lucro não é muito grande, já faz alguns dias, o troço não anda. Então nesse momento, até por uma questão de tempo, né? Estende a rede do malabarista, trava no 0 a 0, e se por acaso o mercado quiser bater, sei lá, vier com força para cima da Eletropaulo, a tendência é sair no 0 a 0, tá? Não levar um trade para o prejuízo, enquanto não dá o gain, né? Porque assim, do momento que você compra até ganhar lá, quem sabe 1,5, 2 para dar o primeiro gain, fica uma zona ali que é uma zona de limbo, né? Um troço que não sabe, é um lucrinho muito curto ainda, 0,7, 0,8, para você já zerar metade talvez. É mais ou menos o teu caso, tá? Borderline, tá muito. Mas no teu caso ainda não vale a pena.
mas existe uma faixa ainda que o lucro é muito pequeno para já zerar metade da posição, né? E é uma fase de limbo, sabe, um negócio que fica assim meio no terreno dos mortos-vivos, né? Não deu gain, né? Não fica vivo, também não morreu porque não foi topado, enfim. Aí não tem o que fazer, não tem o que fazer. Agora, quando você fica nessa situação vários dias, aí sim, aí de repente é melhor, tá? Porque é uma situação que costuma durar pouco tempo, né? Mas quando ela começa a ir durando muito tempo, bom, Gafisa, atenção. Ela está querendo romper aqui os 13,60 e pode dar aquele espichamento lá até os 4, né? Mas seria um trade arriscado, mais curto. Melhor mesmo, a gente está careca de saber, pro médio prazo, né? Só acima de 4, eu imagino. Às vezes algumas fazem isso, né, Alexandre? Ah, então Gafisa está aí. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Vocês vejam que provavelmente muitas coisas hoje vão estar assim, né? Tivemos 2 dias de queda, um dia ontem que ficou praticamente lateralizado, né, em suporte, e hoje fazendo uma melhora, mas não tanto para romper o topo. Mais ou menos, acho que vai ser a tônica em muitas e muitas ações, tá? Muitos ativos. Então é isso aí. Mas no curto prazo, aqui rompendo 13,60, acho que dá um viés de curto prazo interessante para a Gafisa. Tá? Só que tem que ter estratégia, né? Tem que ter estratégia para isso. Vamos ver Rossi. Vamos ver PDG antes. PDG, que essa eu lembro mais direitinho como estava ontem. Ontem estava lateralizada. Vamos ver aqui. Continua na mesma, né? Se eu bem estou vendo a coisa certa aqui, 16, estou vendo. Continua na mesma. Vou até aumentar para um monte de doji, mas vendo nessa faixa. Olha que interessante o posicionamento das médias, né? Faz praticamente 15 dias, mais até, que a de curto prazo e a de longo prazo, de 10, 40 no meu caso aqui, né? Elas ficam absolutamente coincidentes, né? Prova de que mais lateral é impossível. E continua ali, fazendo uma série de dojis com sombra para cima. Então, acho que nada a fazer aqui, tá? Só acima lá de 13,80, quem sabe. Melhor até acima de 4, né? Mas não muda nada do que a gente vinha discutindo até tempos atrás. Agora sim vamos ver Rossi, que acho que essa faz alguns dias que a gente não olha. Vamos atualizar a bicha. Uma rabeira da bicha. Sabe que em Portugal, entrar na rabeira da bicha é nada mais do que entrar no fim da fila, né?
Aí, atualizou. Entrar na rabeira da bicha. Bom, aqui do verbo acar, ahora no, por favor. Olha que interessante, isso aqui até podia ser um mastro e bandeira, né? Tem aqui o mastro, uma acumulação aqui, né? Bandeira, cunha, triângulo, enfim, não importa, não interessa. Agora, aqui que parece ser um negócio, né? R$6. No curtíssimo prazo está 5,45, né? Acima de 5,50 aqui, ó. No curtíssimo prazo, de repente joga para lá. Só que isso aqui daí é coisa pro agressivo. É coisa pro pitbull. O cara mais cordato, mais sensato, vai esperar os R$6. Mas com certeza, né? Uma empresa que essa alta aqui, né? Não é de se desconsiderar. Dentro daquela noção de balança, né? A eterna balança do mercadinho, oferta e procura, né? É isso aí. Então, interessante isso, né? Mas também perder aqui a mínima de ontem, né? Aí deixa as coisas um pouquinho mais complicadas. Eu teria um mega suporte, mais ou menos. Olha que interessante isso aqui, ó. Foi bem mais ou menos onde a média móvel horizontalizou. Um pouquinho abaixo dos R$5. Né? Interessante, né? Não está muito espichada? Pergunta Alexandre. Acho que não, tá, Alexandre? Porque assim, ó, o mercado já teve tempo aqui, ó, primeiro que subiu aqui e deixou essa sombra nesse dia aqui, ó, tá? O mercado disse R$6 ainda não, tá? Aí corrigiu um dia, 2, tentou lá de novo, não foi, 3, 4, 5, 6, tentou ficar ruim, o mercado recuperou, é o 7º dia já de uma horizontalização, deu tempo de aliviar toda essa pressão aqui de alta, concorda? Porque muita gente aqui pode ter desfeito ativo, vai comprar um pouquinho mais baixo, sabe? E compra e recompra no outro dia, e vem e vai, e fica acumulando ou distribuindo. A gente não sabe o que é. E olha o volume de ontem. O volume dando a entender que provavelmente assim, ó, o preço interessou. Tá? O preço interessou. Ele abriu a menor para menor e provavelmente o mercado acha que, tá vendo? É mais um dado que mais ou menos mostra que o viés que a gente assumiu por considerar essa alta aqui importante em médio prazo, ele pode estar correto, porque o preço ontem aqui, ó, abriu bem abaixo, né, teoricamente, do que já tinha estado, perto dos 5, e interessou. O preço interessou muita gente, né? E eu estou imaginando que interessou o comprador, porque teve preço, teve força para levar para cima, né, o preço. Mas não é. Olha bem que não é. É um mastro que sai dos abaixo de 4 e vai a 6. É mais de 50%. Tá? Eu diria até que é um mastro, seria pior ver um mastro dessa magnitude, né? Porque se ele sai vamos considerar que ele sai de 4 para 6, são 50%. Como ele saiu abaixo de 4, é mais de 50%. E ele levou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões. É quase 5% por pregão. Podia ser pior. Podia ser em 4 pregões. Aí sim, né? Aí sim desconfiava. Que seria muita pressão. Mas é por isso, né, que no médio prazo, justamente isso aqui deve ter o poder de mexer a balança a favor do viés positivo, né? Ótimo, vamos ver duas de... Eu vou deixar o varejo consumo para o último
último bloco, tá? Nós vamos ver agora o HL3, a POMO e a OIBR. Eu vou ter que acelerar também, que já é aqui 1 hora menos, mas é igual, eles vêm buscar aqui daqui um pouco. OHL, interessante que eu vi um comentário de que nos próximos leilões, etc, né, concessões e tal, parece que vão fazer questão de desqualificar ou de desconsiderar a OHL porque parece que a Fernão Dias lá está em estado de penúria. Não está atualizado, tá? Pera aí. É meio que uma retaliação. Inclusive já comentei isso várias vezes aqui, né? Que a situação do OHL no Brasil estava complicada. Que a rodovia que ela administra, que é a Fernão Dias, está complicada, que ela não tá nem, ela não consegue nem o capital para fazer o reparo. Era mais ou menos assim a conversa, que a matriz espanhola estava na berlinda mesmo, né? Ruim, mal das pernas. E o interessante é que o gráfico aqui não tá ruim, né? Vamos. Aí, agora atualizou. Não tá ruim. Olha que coisa, né? Vai entender, mercado. Complicado. Tá aí, ó. É outro que rompeu o topo recentemente. Fez uma área. Primeiro que aqui, ó. Aqui e rompeu para cima. Foi. Aí lateralizou de novo aqui, ó. E rompeu. Mas é irmã da CCRO, né? Só que a CCRO não tá assim com a ficha negra, né? Na gaveta do governo. Então é um comentário que eu ouvi, né? Que vão fazer questão que a OHL não participe de nada e não conceder nada para a OHL. Mas tá aí, rompeu, tá, foi indo, tá, e etc, né? Agora isso aqui até pode ser uma bandeirola de curto prazo, né? Teria que romper aqui no topo, questão no topo, enfim. Onde é que fica o stop? Aquela velha questão, né? Nem vou entrar aqui nessa seara. Vamos ver Marco Polo. Marco Polo tem uma posição comprada. Pequena, mas tá lá. Vamos ver. Atualizar. Aí entrou aqui no cantinho aqui, ó. Segundo dia de correção. E não, na verdade não. Agora está atualizado. Entrou lá. Deixa eu puxar para cá. PV, vai da Banzé. Vamos ver, atualizar.
Deu, entrou. Então, entrei nesse rompimento de topo aqui, né? Peguei já um bom lucro. A posição foi pequena, nem fiz nada, tá? Vagabundo, não fiz nada, nem reduzi, nem fiz nada. Ficou lá, tá lá. Agora, se cair aqui eu vendo tudo, aí sim. Se perder aqui dos 11, aí eu saio fora. Tá? E se romper os 11,50 eu compro mais. Devia ter reduzido, mas a posição é pequenininha mesmo, aí não vale a pena, aí deixa. Então tá aí, né? E isso aqui é região de topo histórico, agora 11,50, ok? O cenário é o mesmo, né? Lembra, a gente teve o topo no Ibov, recuou 2 dias e hoje querendo ir, mas não rompendo o topo ainda, né? O cenário que fica em linha com a maioria aí das outras questões que a gente abordou. Agora tem que cuidar que a perda aqui dos 11 pode levar o preço lá para pouco abaixo de 10,50, 10,40 talvez, né? O que seria, em tese, né, uma boa área de adicionar posições lá, porque vejam aqui, é um mega suporte, né? Tá aí. E agora o último desse bloco, vamos botar uma telefonista na linha aí. Oi, BR3, exatamente, suportão. Vocês estão indo bem no mercado? É um negócio que eu pensei comigo, estava pensando esses dias. Vocês estão indo bem? Quem quiser responda aí, sinta-se à vontade. Oi, BR 3 e 4. Tá melhorando. Antônio Machado é novo, beleza. Leandro Alves 5. Elcio, o que você considera como médio prazo? Elcio, médio prazo para mim com certeza é menos que um mês. Tá? Médio prazo para mim, né? Agora, de certa forma, eu acho que médio prazo deveria ser 3 a 6 meses, de uma forma geral. Agora, como eu sou swinger, né, e eu dificilmente levo um swing por mais de 1 ou 2 semanas, então médio prazo para mim é quando vai lamber lá um mês. Aí já é complicado, né? Dificilmente eu fico com posições tanto tempo abertas assim, né? Porque até lá o mercado já voltou para o suporte, já corrigiu. O RPA está indo mal, mas está no simulado. Mas está indo mal por que RPA? Ah não, aí sim, ô Elcio, bem lembrado. Quando eu falo médio prazo, é porque aí eu estou usando não a minha perspectiva, mas a perspectiva da maioria do mercado, que eu imagino, que é de 3 para 6 meses, tá? Pelo menos mais de um mês. Pelo menos mais de um mês, né? Pelo menos mais de um mês. Agora, não é assim um ano. É claro que se você considerar 3 meses, pensa bem, o mercado pode subir mais um mês a full e outros 2 cair mais ainda. Cair tudo que subir, derreter e vir a... Então não adianta, né? O mercado vira muito, por isso mesmo, mas o médio prazo é justamente lá em cima, né? Quando, mais pra frente, quando eu mostro aquela arrancada que eu mostrei ali em Rossi, né? Aquilo sim, pro médio prazo, é interessante porque o mercado mais ou menos, você pode imaginar que o mercado ele tenha percebido que o valor lá do fundo, que era um pouco abaixo de 3,
era surreal em termos de depreciação, né? Não valia tão pouco. E aí ele aproveita e compra. Então ele faz uma boa base. Então no médio prazo, o que eu quero dizer com isso é que essa boa base que ela fez, dificilmente você vai ver chegar lá naquele fundo de novo. Ela pode ficar ali, né, nesse ciclo de volatilidade, que ela sobe, cai um pouco, sobe. Mas por isso que no médio prazo a tendência é que daquele valor assim, não o de hoje, né, mas daquele valor lá embaixo, ele não se recupere mais, não se chegue mais lá, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. O Alexandre tem 2 meses, está melhorando o Ponce, tenho 8 meses, estou indo mal, estou no simulado, consegui algum lucrinho, tenho valor base, quando cai o seguro. Alexandre Santos, estou com um lucro pequenininho, estou umas cacetadas porque não estopo. Pois é, Alexandre, pois é, Gafa, tem que ver isso, né? Ainda não investi, já separei grana, mas ainda não escolhi onde começar. Tá, beleza. Não, eu perguntei porque eu estava me dando conta de um negócio, de um ditado que diz o seguinte, né? Vocês viram que o mercado ele vem subindo, né? Inclusive depois que rompeu aquela acumulação, ele subiu bastante, né? Já tem aí, acho que quase 5% no mês de agosto. Claro que nada está resolvido, mas os stops, Antônio, a gente vai falando aqui, né? Sempre vai falando, mas quando você tiver alguma coisa mais específica, a gente conversa. A gente vai conversando. Mas eu quero dizer que tem um ditado no mercado que diz o seguinte, que quando o mercado é de alta, qualquer idiota ganha grana. Porque você pode escolher o pior setup, no pior ativo, na pior hora, no pior momento, e o mercado é de alta, o mercado é de risco, quer dizer, mais cedo ou mais tarde, até essa bicheira aí vai acabar subindo, você vai acabar ganhando uma graninha, provavelmente, né? E aí o que acontece é que as pessoas acabam achando que elas foram responsáveis por aquele lucro, porque elas investiram bem. E não foi o mercado. Foi o mercado. Então tem que cuidar com isso, né? E eu acho interessante que os trades que eu fiz nesse último mês, eu fiz no pior momento, que era justamente na lateralidade, que era onde mais difícil. Depois que rompeu, eu quase não peguei nenhum, só Marco Polo, eu acho que eu me lembro agora, e Eletropaulo. Mas fiquei fora dessa alta monstruosa em YouTube, em Petro. Fiz o trade em Vale, que foi um trade mais difícil, mas fiz. Então só para ver se estava servindo de alguma coisa assim o Polo, né? Mas é isso, tem que ir com calma. Bom, a Oi perdeu aqui, ó. A Oi perdeu e perdeu, né? Então tá. Era um dos nossos cenários e confirmou. Perdeu anteontem e continuou perdendo. Lembram daqui, né? A tendência agora é que busque ali. Tá quase. Região dos R$10 mais ou menos. Claro, quando está na baixa é pior ainda, porque aí se você só opera comprado, né, todo trade que você faz é contra a tendência, ainda pior, ainda mais difícil. Mas com o tempo a gente vai, tá? E se vocês tiverem dúvida muito específicas, podem perguntando. Claro que agora, nesse momento, até o dia 24 de agosto, não é o melhor momento, né? Porque está tudo lento, está tudo complicado, tudo amarrado aqui. Mas depois, quando a gente voltar ao normal, aí sem problema, tá? Ajudo todo mundo aí, tá? No que eu puder. Obviamente eu só não quero que interpretem as coisas que eu digo como lei. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Cada um sabe de si. Mas vocês estão percebendo, né? Que oportunidade tem, né? O mercado mostra. Questão do time, questão de saber onde é que tem mais chance, menos chance, né? O mercado mostra isso. É isso que eu acho que eu procuro falar. Mas enfim, a Oi BR3 está aqui. A Oi BR4, já que fazem questão, vamos botar ela também. Vamos lá, e aí eu... tô atrasado. Eu gosto de falar, né?
uma barbada em Braskem. Esse negócio dá uma barbada, né? Não sei se fui eu, sabe, Alexandre, que deu uma barbada. Porque se eu tivesse achado barbada mesmo, eu teria entrado com todo o meu capital, e não fiz isso. Então não sei, eu acho que na moral, eu acho que todo trade, em tese, eu entro assim, encarando como um adversário dificílimo, né? Eu acho que é difícil. O importante é sempre ter a ponderação, né? E se você fizer a coisinha certa ao longo do tempo, na média, né? Estopar quando precisa ser estopado. Primeiro, que se você tiver uma boa noção de posicionamento, você evita muitos stops, né? Ter capital também evita a questão do gerenciamento do capital, né? Bom, a OIBR4 está igual lá. Nem vou gastar meu tempo aqui, mas está igual. Está perto aqui já de uma região de suporte. Atenção, região mais ou menos de 8,60. O IBR é uma boa empresa? Olha, Givaldo, que eu saiba tá? Paga um ônibus de Londres aqui. Engraçado. Aqueles antigos ônibus londrinos tem um aqui. Acho que é ônibus de turista. Vai sair, tá? Vai sair. Não se preocupa, vai sair. Mas enquanto isso, eu também acho que uma das melhores formas de aprender é aqui no dia a dia, né? Você tem chance de perguntar, vai perguntando, vai respondendo. Eu já dei vários cursos aqui, nessa sequência de calls, né? Se você for ver. Tem muita gente que aprendeu a ler gráfico, ou aprendeu a entender alguma coisa de mercado a partir dos calls. Isso que eu acho que é mais importante. Mas enfim, tá aí o recado de OIBR. Eu vinha falando da questão do posicionamento, né? Gerenciamento de capital. Você não precisa saber a análise propriamente se você tem um bom gerenciamento de capital. Eu já vi existe prova matemática, inclusive, de que você tem uma chance muito boa de ganhar dinheiro em longo tempo só gerenciando capital. Quer dizer, divide seu capital, claro que não pode ser pequeno, né? Em 5, escolhe 5 ativos mais líquidos, entra com 50%, 50% da quinta, quer dizer, o capital divide em 5, né? Dividiu em 5, beleza. Então eu vou operar a quinta parte em cada ativo, ótimo. Peguei essa quinta parte, aí escolhi, por exemplo, o YouTube. Eu vou lá e compro agora 50% dessa posição em YouTube, 50% da quinta parte em YouTube, tá? Subiu 5%, eu vendo. Caiu 5%, eu compro mais 1/3 do que ficou fora. Aí subiu 5%, eu vendo. Caiu 5%, foi mais 1/3. Estão entendendo? Estou fazendo, como se fosse eu chamo isso de técnica do motor, é como se fosse um motorzinho do carro. Você tem sempre 5 posições, né, os pistões assim, né, que ficam assim. Ou você está zerando, ou você está saindo com lucro, ou está adicionando num ponto mais baixo para logo ali sair com lucro. E assim vai. E não precisa de análise. Não precisa de análise para isso. Tem o risco, claro, etc, mas enfim, não vamos discutir isso aqui, estão atrasados. Vou encerrar esse bloco e volto em seguida, ok? Já volto.